Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Bom dia também, né? Boa noite, depende do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo, né? Então, hoje no nosso conteúdo de arte, nós vamos falar um pouquinho da Art Knife. O que seria a Art Knife? É um período artístico, um movimento artístico que os artistas que estão presentes nele trabalham muitas vezes pinceladas fortes, coloridos e trabalham as tradições culturais, dentre eles o folclore. Por que nós estamos falando da Art Knife? Porque sábado, dia 22 de agosto, nós comemoramos o folclore brasileiro, muito presente dentro das linguagens artísticas, né? Então, vamos lá que eu quero compartilhar com vocês. Então, o que acontece? Esse movimento da Art Knife, ele foi um movimento inovador, mostrando as características das tradições culturais do Brasil e do mundo. Por isso que o folclore também é evidenciado nesse movimento. Art Knife, os poetas anarquistas do pincel. Então, os poetas que mostram a realidade, sim. O termo knife foi pela primeira vez utilizado no virar do século XIX para identificar a obra de Henri Rousseau, pintor autodidata admirado pela vanguarda artística dessa época, que incluía gênios como Picasso, Matisse, Paul Gauguin, entre outros. Esse estilo também é chamado de arte primitiva moderna. Então, pessoal, o modernismo está influenciando nesse tipo de arte. Os naifes, em geral, são autodidatas, que quer dizer que eles estudam sozinhos, que eles pesquisam as diferentes técnicas artísticas sozinhos, e sua pintura não é ligada a nenhuma escola ou tendência. Essa é a força desses artistas que podem pintar sem regras, sem constrangimentos. Podem ousar tudo, podem ousar. São os poetas anarquistas do pincel, que nós temos uma obra do Edgar de Oliveira. Ser knife é um estado de espírito que leva a uma maneira toda pessoal de pintar. Podemos encontrar pintores naifes entre sapateiros, carteiros, donos de casa, médicos, jornalistas e diplomatas. Se eles não são artistas formados em escolas de arte, então qualquer profissional pode ser uma artista knife. A arte knife, então, ela se tornou uma arte, além de ser moderna, popular também. O Brasil, junto com a França, ex-Iugoslávia, o Haiti, Itália, é um dos 5 grandes da arte knife do mundo. Um grande número de obras de pintores knifes brasileiros faz parte do acervo dos principais museus de arte knife existentes no mundo. Aqui nós temos uma outra arte knife, que é do Hernani Cortarte. A pintura knife brasileira é muito rica e cheia de imprevistos, devido à diversidade, temas relativos à fauna, flora, ao sincretismo religioso, suas várias etnias e também ao folclore brasileiro. Apesar desse intenso potencial, somente na década de 50 o Brasil começou a dar atenção a este grupo de artistas, com as primeiras exposições de Heitor dos Prazeres, Cardozinho, Silva de Leão e José Antônio da Silva, que nós temos então Brilho na Favela, Tânia Azevedo. Bem cultural, bem tradicional mesmo, né? As características da arte knife. Déficit de qualidade de forma, então as formas elas não têm assim uma qualidade específica. Os desenhos e as grafias não possuem acabamento adequado, por quê? Porque os artistas que pintam são pessoas populares, pessoas normais, não são artistas formados, na verdade, né? Traços sem perspectiva, então aquela perspectiva que nós já havíamos estudado, criada por Leonardo da Vinci, não é utilizada na arte knife pelos artistas knife. Deficiência na aplicação de cores, texturas e sombras, visão ingênua do mundo, cores brilhantes, alegres, fora dos padrões usuais, simplificação dos elementos decorativos,
gosto pela descrição minuciosa, visão idealizada da natureza e presença de elementos do universo onírico, aquele universo inexistente, no caso, os personagens folclóricos, tá? O artista, na maioria das vezes, ele utiliza suas experiências pessoais, sua convivência com o meio, com a cultura em geral, sendo assim uma pequena esfera embutida na arte knife. Mesmo assim, os estudiosos desse conceito comparam com um tipo de arte primitiva, uma arte infantil muitas vezes, sem sofisticação, sem mais aprofundamento dos seus estudos. O ícone da arte knife é Henri Rousseau, que é um pintor especialista em cores, considerado muitas vezes como o precursor da corrente e você por isso é considerado o principal artista. Ele não tinha conhecimento de arte ou pintura, mas levou o público a suas obras bem desenhadas, bem figurativas, né? E foi um grande sucesso. Aqui nós temos uma obra do Henri Rousseau. Nós temos outras obras, Isabel de Jesus, Três Corações, Hernani Pavanelli, Teles, Chico Laranjeira Feira, então, uma questão tradicional, cultural. Heitor dos Prazeres, que é a lavadeira. E entre vários outros artistas, outras obras de arte. O que nos cabe aqui no momento é aprofundarmos um pouquinho nos artistas brasileiros. Um dos artistas brasileiros que nós podemos focar é o Militão dos Santos. Entre outros, tem outros, Monteiro Lobato, Araci. Então, o Militão dos Santos, ele aprofundou nessas questões do folclore brasileiro e da cultura brasileira também. Vamos conhecer um pouquinho através desse vídeo aqui sobre o Militão dos Santos. Vamos lá. É nesta casa, no bairro do Ipsep, que Militão dos Santos exercita a memória e a sensibilidade. Pinta o que lembra e o que sonha. Viaja de volta para a infância em Caruaru. Passeia por feiras, festas populares. Visita personagens típicos do Nordeste. Faz um voo imaginário para lugares que gostaria de conhecer. E leva amor para tudo. Dos 60 anos de vida, ele está há 50, sem ouvir nada. Por causa de uma meningite, perdeu 100% da audição. Foi para o Rio de Janeiro, estudou no Instituto Nacional de Educação de Surdos e lá descobriu que tinha talento para pintura. Por acaso, passamos por uma praça, uma exposição de pintura naif. Me apaixonei na hora. Aí, a partir daí, decidi por ser um pintor. Os primeiros trabalhos eram toscos. Todo mundo dizia, você não tem futuro para fazer pintura, não. Vou desistir. Mas eu sou persistente. Continuei pintando. Até chegar agora onde estou. Muita gente me procurou para aprender a pintar. Eu já dei aula. Aí iniciei o curso porque me faltava tempo. Pude dedicar a aula e a pintura ao mesmo tempo. Militão, que já foi servente de obra, pintor de carro, carregador, hoje é um artista renomado, referência em arte naif, termo de origem francesa, que quer dizer simples, ingênuo, primitivo. E você é um nome muito importante da pintura naif, que sua pintura é considerada espontânea, ingênua. Você vê isso na sua pintura? Eu sempre lutei para atingir um estilo que seja inconfundível. De maneira que uma pessoa, quando ouvir, nem precisa olhar a assinatura, já sabe que é meu. Consigo isso. É o sonho de todo artista. Graças a Deus.
Ele faz leitura labial e usa a linguagem de Libras. Você vai perceber que, às vezes, a resposta demora um pouco. O que é que você pensa quando vê uma tela em branco? Nunca vai faltar ideia para pintar. Já dá para ter uma ideia do que eu vou fazer. Coloco. Depois que está mais ou menos pronto, já dá para começar a imaginar coisa, colocar, enfeitar. É isso que o artista daí faz, enfeita a pintura. Como bordado, delicado. A marca própria minha. Ninguém me deu. Quanto tempo você leva fazendo um quadro? Pequeno, mais ou menos 5%. Uma semana, tá o meu médio, uns 20 dias, mais ou menos. Qual foi o quadro mais demorado que você já fez? Foi a cidade de Brasília, como eu tenho um cliente, era jogando, pediu o ministério, 2 anos para entregar. Um artista que pinta alegria em todos os quadros. São cenas que ele viveu, que ele gostaria de viver. Tudo absolutamente original. Do jeito que sai da cabeça, no coração, assim na hora. Então, nada se repete. É espontâneo mesmo. Sem rabisco, nem desenho prévio. Às vezes vai madrugada, que é o melhor horário. Não posso ter movimento, aqui desvia a atenção, que eu não escuto. Aí qualquer movimento, desvia a atenção, aí eu perco o foco do trabalho. Como estou só, o mundo é só meu, eu escuto as cores. E os quadros de Militão sugerem muitos sons. Eles quase falam, são alegres, trazem a beleza do cotidiano. Uma visão bem original do mundo. E essas árvores, com 900, 1000 pontinhos, são a cara dele. Como lhe escuto. Tenho mais possibilidade de imaginação. Nada interrompe meu sonho. Nunca repito um quadro. Nunca. Não. Posso pintar 100 obras de São João, sempre vai ser um diferente de outro. Militão é muito família. Está sempre com a mulher, que também não escuta, e os filhos, fãs de carteirinha dele. Eu não consigo ver tristeza, melancolia, nada de angustiante na arte dele. A arte dele é alegre, é uma arte que canta a vida, a alegria e tudo de bom nesse mundo. Ele olha para a tela em branco e já começa a pintar. E quanto mais ele pinta, mais coisa vem na cabeça dele e ele vai criando. O nosso meu tesouro é também que é minha inspiração. A arte de Militão também está nestes azulejos que ele mesmo prepara e vende na feirinha da Rua do Bom Jesus, todo domingo. E está em camisas e cangas que fazem o maior sucesso. Eu sei dar licença, eu trabalho para uma empresa que faz canga. A empresa do Rio de Janeiro. Aí me manda para a Indonésia, Bali, fabrica lá. Pois, eu mesmo faço tudo. Me comunico diretamente com o cliente. Museu, galeria, França, Itália, Reino Unido, América, Japão. A conversa da gente está terminando, mas tem uma coisa que eu ainda quero saber. Por que pintar? Por que pintar? Porque eu preciso. Assim como preciso lá para respirar, para me sentir bem. Se eu parar de pintar, bom. Pessoal, vocês perceberam então como é a arte naif? Como é a relação do Militão dos Santos, a vida dele, né? E a importância para a nossa cultura em si, né? Não só no folclore, mas a tradição cultural em si do Brasil. Pessoal, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.